Olá, tudo bem? Como é que está? Mais um vídeo, então. A gente está tentando fazer essa rotina de todos os dias, trazer vídeos novos para vocês aqui. E assim, vou abrir, vou fazer e sem corte, sem edição, porque vocês sabem que esse canal é mesmo para trazer informações prontas, na hora, com o conhecimento que nós temos, com a prática e com tudo. E já te digo que se tu caiu aqui nesse canal, certamente ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um, não é verdade? Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal, também sou professor, e atuo na área do direito migratório aqui em Portugal. Bom, o que que é o direito migratório? Nacionalidade, autorizações de residências, vistos e tudo que envolve essa parte do direito internacional, que vai regulamentar as questões dos estrangeiros, né, dos imigrantes e tudo mais. Pronto, vamos lá então. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é respondendo perguntas de vocês do meu Instagram, tá bom? Vou pegar aqui o meu celular, meu telemóvel, como chamado em Portugal, tô dando uma limpada nele aqui. Aqui está meu telemóvel. E vou abrir com vocês aqui as caixas de perguntas, tá? Lá no meu Instagram, que é advogado Lucas Abad, tu encontra todos os dias caixas de perguntas e vários conteúdos bacanas assim sobre o direito migratório. E nestas perguntas eu respondo para vocês questões do dia a dia de vocês ou questões relacionadas à legislação que possam não entender. E aqui eu aproveito esse espaço para estender um pouco mais esses assuntos que são mais pedidos lá. Então, se tu tem uma dúvida específica, obviamente, tu pode deixar aqui e não deixa de te inscrever aqui, ó, nesse botãozinho que tem aqui embaixo. Faz a tua inscrição nesse canal, se tu não fez ainda, né? Mas o mais importante, deixa o teu like e deixa o teu comentário também. Se tu vem acompanhando desde o início, não, como é que tá? Esse canal tá crescendo legal, bacana, e isso me motiva a continuar, tá? Vamos lá, então. Eu vou pegar a caixa de perguntas, porque daí aqui, nesse momento, pode ser que alguma dessas dúvidas possa te resolver a vida, né? Ou não. Porque, como no direito, eu sempre digo, tudo depende. Depende de quê, doutor Lucas? Depende, principalmente em Portugal. Aprendam uma coisa. Vocês já estão sentindo isso com os vistos, né? Então, o que eu quero que vocês aprendam aqui nesse momento, nesse primeiro momento, é que Portugal é uma coisa, a regra é não ter regra, tá? Isso é muito complicado. E por isso da importância de nós estarmos aqui, por isso da importância de ter advogados que trabalhem nessas áreas, para que vocês possam entender um pouco disso. Inclusive, deixa eu comentar com vocês que eu tenho um projeto que já teve a sua primeira edição, que é uma formação online sobre lei de estrangeiros, sobre o direito dos imigrantes, tá bem? Qual é a intenção com isto? Não é prestar consultoria jurídica ou assessoria jurídica, porque aqui eu estou como professor para vocês, tá bem? Por que que eu estou como professor? Eu tenho minha formação em pedagogia, eu tenho meu mestrado e doutorado na área de educação, então eu construo e eu estudo afinco mesmo no meu doutoramento a educação jurídica. Então, eu sou um facilitador da legislação para vocês, tá? E nessa formação, foi um pedido que muita gente fez no ano passado, nós criamos então uma primeira turma e a ideia dessa formação é justamente construir com vocês um, o atendimento das necessidades de vocês. Obviamente, essa formação, pelo tempo, pelo custo que ela tem, ela não é um curso sobre direito migratório de Portugal, mas sim uma situação muito pontual. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para tu participar dessa próxima turma, que é a turma de 2023, porque nós já tivemos uma turma de 2022 e agora nós temos a turma de 2023. Então, ali a gente faz todo um panorama legal, né, do que é a legislação para imigrante, e isso deve ser acessível a toda gente, a todas as pessoas. Só que, obviamente, eu não tenho como deixar esses conteúdos abertos, né, a todo mundo, porque é o meu tempo que eu disponibilizo para vocês, e a gente precisa regular essas questões de plataforma e tudo mais, tá bom? Mas participa do nosso grupo do WhatsApp lá, da lista de espera desse novo curso, dessa nova formação que a gente vai ter, que eu ainda não sei quando,
Mas ainda no decorrer do mês de fevereiro, nós vamos alinhar toda essa formação e aí a gente fecha a turma. Nós fechando a turma, o que que a gente vai fazer? A gente vai eh, levantar quais são as principais dúvidas de vocês. Lembrando que não são respostas a casos concretos, porque isso que vocês têm nas consultorias jurídicas, com qualquer profissional habilitado para responder essas questões de vocês, e é o melhor caminho que vocês têm que tomar. Mas aqui sim, para tu entender quais são os teus direitos, tendo em vista que Portugal, a regra não tem regra. Portugal é muito fácil tu ser tolhido em relação aos teus direitos. Então, o importante é tu ter eles na ponta da língua e tu saber a intenção é a gente poder trabalhar isso. É focado para advogados? Não é focado para advogados, mas também os colegas advogados que quiserem entrar e entender um pouquinho mais do direito migratório, como que funciona, quais são as áreas, que o pessoal mais pergunta, lá nessa formação online que tem duração de 4 horas, mas eu digo para vocês que ultrapassa isso, vai ter muito conteúdo bacana. E nessa segunda edição vai ser top mesmo, tá bom? Então, participa ali do grupo aqui na descrição do vídeo. E nos próximos dias eu vou fechar, ninguém mais vai entrar nesse grupo, aí eu vou ter que abrir um novo link, provavelmente daí eu vou atualizar para uma outra turma que provavelmente vai ser só para o segundo semestre, tá bom? Então a gente vai trabalhando nesse sentido. Vamos lá então. É, eu tenho todos os dias caixas de perguntas, que é esse formato aqui, caixas de perguntas no Instagram, e nessas caixas de perguntas eu abro as caixas para responder dúvidas de vocês. Olha, tem muitas dúvidas aqui que estão respondidas, outras não, tá bom? Isso são de 2 dias atrás, aí tem outra aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha aqui, ó, mais um monte de pergunta. Eu vou pegar algumas perguntas aleatórias aqui, porque eu quero ter mais tempo, inclusive, para responder. Inclusive, se essa foi uma pergunta tua, lá, coloca aqui nos comentários para mim, olha, obrigado, porque essa pergunta foi a minha. Vamos pegar uma aleatória aqui. Olha, vamos lá. Primeira pergunta, tá bom? Ah, Meu esposo quer pedir um visto para procura de trabalho. Com quanto tempo, em média, sai o reagrupamento familiar? Bom, as perguntas de reagrupamento familiar, elas sempre vêm nesse sentido. Quanto tempo? E eu entendo essa questão de vocês, porque é uma questão de planejamento migratório, de planejamento financeiro, de planejamento de tudo na vida de vocês. E aqui a gente vai entrar naquele ponto da discussão sobre o planejamento migratório dessa família, tá bom? Não há como dizer para vocês um tempo. O que a gente pode entender é que o visto para a procura de trabalho ele vai vir com um agendamento, um pré-agendamento no CEF. Esse pré-agendamento ele vai ser satisfeito a partir do momento que tu concluir o teu requisito principal com o visto de procura de trabalho. Qual é o teu requisito principal? É tu ter um contrato de trabalho subordinado. A partir do momento que tu tens um contrato de trabalho subordinado, tu já tens um pré-agendamento no CEF, tu vais ir até o CEF, levar a documentação necessária. Depois eu posso fazer até um vídeo aqui, aí se tu tiver sugestão de vídeo, coloca aqui para mim também. Mas fazer vídeo, desculpa, fazer vídeo não, com os documentos que são necessários para esse pedido de autorização de residência. Quando nós estamos falando de reagrupamento, eu não canso de repetir que o reagrupamento ele é um direito do titular de autorização de residência. Isso significa que, enquanto tu tiver somente o visto em Portugal, tu não tens o direito a reagrupamento. Portanto, eu já tenho um primeiro limitador de tempo aqui quando eu vou pensar no tempo de reagrupamento. É a questão dessa data, e a partir dessa data, onde eu entrego a documentação, se eu satisfaço toda a minha situação ali, da autorização de residência, prazo para análise disso são de 90 dias úteis. Ou seja, eu tenho que pensar e contar dentro do meu planejamento migratório que somente depois de 90 dias úteis eu vou ter o título de residência. Na pior das hipóteses, alguns casos, eu já vou dizer para vocês que pode ser que demore um pouquinho mais, e depois disso, aí sim eu posso solicitar o reagrupamento. Mas é automático isso? Primeiro que não é automático, tem que fazer um requerimento. Segundo, que ele só é feito a partir do momento que eu tiver um agendamento disponível no CEF para isso. Então, o CEF, periodicamente, libera vagas em Portugal para o reagrupamento. E já aviso a vocês uma coisa muito importante. Estas vagas que são abertas para reagrupamento são abertas às milhares de vagas e elas são esgotadas muito rapidamente. Questão de menos de uma semana. É praticamente impossível de tu conseguir fazer contato com o CEF.
Eu tenho um, dois, três e mais o telefone do escritório, que nos momentos que nós abrimos vagas, o CEF abre vagas, a gente coloca todos os telefones a agir para a gente tentar alguma ligação. Na última vez que abriu, eu fiquei à espera. Tem até um vídeo que fala aqui sobre ligação para o CEF, né? Mas eu fiquei uma semana sem conseguir completar a minha chamada, tá bom? Enquanto isso, milhares de pessoas estavam a conseguir. Qual é o critério disso? Não há critério. Existe muita gente esperando o reagrupamento familiar e existe pouca vaga para todo esse contingente pessoal. Então, sim, muita gente vai ficar de fora dessa situação. Então, vocês têm que estar atentos no momento da abertura das vagas e não adianta fazer a solicitação disso se não tiver o título de residência em mãos. Então, por que que eu não consigo te responder que o tempo exato do reagrupamento? Porque depende de N fatores. Depende de tu conseguir primeiro o contrato de trabalho, levar a documentação correta, passar pela análise, ter o teu título de residência, ter vaga disponível, além de ter vaga, tu conseguir um encaixe de agendamento dentro dessa vaga, e aí, a partir disso, tu conseguir tramitar o teu pedido de reagrupamento familiar, que vai gerar outro agendamento no CEF, onde tu vai levar a documentação, vai receber nos 90 dias o título. Então, aqui a gente trabalhando com muitos e muitos dias, meses, tá bom? Então, cansei. Dentro de um reagrupamento familiar e de um planejamento familiar, vocês têm que ter noção dessas situações. Pronto, essa é a vida do imigrante. E se tu não está preparado para isso, eu sinto muito te dizer, Portugal e nem outro país é para ti, tá bom? Por quê? Porque tu precisa mesmo planejar isso com a tua família. É, vai ter um momento, e eu sei o quanto é doloroso. Eu sei, eu sou pai, a minha filha mora no Brasil, eu sei o quanto é doloroso ficar longe dos seus. É muito difícil, mas é uma etapa do processo migratório, tá bom? Se não tem a possibilidade de pedir para todos o visto, para todos irem ao mesmo momento, não adianta que não vai rolar e vai demorar. Vamos ao segundo, a uma outra pergunta. Vamos lá. Ah, olha só. Bem mesclados aqui os assuntos. Olá, é verdade que para fazer o NIF agora não precisa mais de representante fiscal? É, deixa eu ver se eu tenho o documento aqui do NIF para mostrar para vocês. Eu não tenho aqui ele agora em mãos. Acho que tenho. Vamos trabalhar esse ponto agora, porque é bem interessante. Vou compartilhar com vocês a tela e vou mostrar para vocês qual é o nosso ponto aqui para ficar claro de uma vez por todas, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível dentro desse assunto. Nós temos aqui, então, este documento, que é um documento super atualizado, e é daqui que nós temos as informações sobre o número de identificação fiscal para cidadãos estrangeiros não residentes. Presta atenção nisso. Não vou entrar aqui sobre os pedidos e tudo mais, vamos direto ao que interessa, que é a parte do representante, tá? Vamos ver aqui, Serviço Lógico Cidadão, representação fiscal. Olha lá, presta atenção nesse ponto. Quem está obrigado a nomear representante fiscal? No momento da atribuição do NIF, a cidadão nacional ou estrangeiro, como não residente, não é obrigatória a designação de um representante fiscal. No momento da atribuição do NIF, prestem atenção. Aqui está o nosso ponto de confusão. Volta aqui para mim. Vamos lá. Então, vou ler e depois volta aqui para mim. No momento da atribuição de NIF, a cidadão nacional ou estrangeiro, como não residente, não é obrigatória a designação de um representante fiscal. Contudo, entretanto, todavia, se o cidadão estabelecer uma relação jurídico-tributária, fica obrigado, no prazo de 15 dias, a designar um representante fiscal em Portugal ou aderir aos seguintes canais de notificação desmaterializada, eletrônica. Notificação eletrônica. Só leiam assim, aderir à notificação eletrônica. Sistema de notificações, citações eletrônicas, tal, tal, tal. A nomeação de representante fiscal ou a adesão aos canais de notificação eletrônica é facultativa, ou seja, não é obrigatória,
para os cidadãos residentes em país da União Europeia, Noruega, Islândia e esse nome que eu não sei falar. Se o cidadão for residente de país terceiro, leia-se Brasil, e a relação jurídica tributária corresponder ao exercício de uma atividade por conta própria em território português, ainda que o cidadão não residente adira a um dos canais de notificação eletrônica, mantém a obrigatoriedade de designar um representante fiscal de IVA, que terá de ser sujeito passivo de IVA com residência em território português. Agora, vou traduzir isso para vocês. Volta aqui para mim. Prestou atenção nisso? A questão é a seguinte. O governo flexibilizou no ano passado, sim, a atribuição do número de identificação fiscal a cidadãos estrangeiros, tá bem? Como isso aconteceu, é possível nós, então, solicitarmos, isso inclusive ainda no Brasil, o meu escritório presta esse tipo de serviço a todo momento, né? Tanto de já indicação do representante, quanto de pedido de NIF, antes de vocês virem para cá. Então é um ponto que vocês têm que aproveitar. O euro agora, para contratar um serviço desse tipo, o euro que está baixo, mas está subindo, está oscilando, está descendo, está uma loucura, então já faz o negócio, já te livra dessa bucha agora, entendeu? Então tem esse ponto também. Então a gente pode fazer a atribuição do NIF sem a representação fiscal, mas atenção e orientação quanto a isso. São raros os casos que eu faço isso aqui no escritório. Por quê? Porque, a partir do momento que eu estabeleço uma relação jurídico-tributária, eu sou obrigado a indicar um representante fiscal. Ah, Lucas, mas é aquele negócio de notificação eletrônica. Tu é cidadão de país terceiro? Então, se tu é cidadão de país terceiro, não. Da União Europeia, Noruega, blá, 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 aquilo que eu li ali, é cidadão europeu? Se tu é cidadão europeu, tu não precisa designar o representante fiscal, tu só tem que fazer a opção pelas notificações eletrônicas. Porque um dos pontos do representante fiscal é, é a questão de ser o meio de comunicação entre a autoridade tributária e você, que não é residente em Portugal. Ah, Lucas, mas eu estou indo residir. Sim, tu está vindo residir. Tu ainda não preencheu os requisitos de ser residente em Portugal. Portanto, tu necessita de um representante fiscal, que é a pessoa que vai receber a carta, não tenho aqui, mas uma carta das finanças, e vai te entregar, e vai dizer, e vai te comunicar, além de ser aquela pessoa que vai ser responsável, solidária, pelo pagamento de algum tributo, alguma situação que depois eu explico para vocês. Então, assim, eu nem vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui. Se tu quiser um vídeo sobre essa questão do representante, eu pego aquele texto, a gente traz ele e estuda ele aqui. Então, coloca aqui nos comentários isso, tá bom? Outro ponto é o seguinte, então, começa por aí. Tu és cidadão europeu, então assim, a gente não está falando nem da lei de estrangeiros, a gente não está falando nada disso, é outra legislação completamente diferente. Ah, eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou espanhol. Meu filho, não é aqui o teu canal, porque aqui não tem nada de informação disso, tá bom? A tua regra é outra. Aí tu vai lá na caixa de perguntas do Instagram e coloca uma pergunta na dúvida que tu tenha, porque não é isso aqui, tá bom? É, não é visto, não tem nada disso. A tua situação é muito diferente, outra história. Facilitado. Sabia que um cidadão europeu pode viver em Portugal? É, europeu, né? O cidadão português também é europeu. Mas um italiano, por exemplo, pode viver em Portugal e entrar em Portugal, ele só com o passaporte vermelho dele, ficar 3 meses no país, trabalhar, fazer tudo, depois vai só ali na Câmara Municipal e faz a sua inscrição, né, o seu pedido de residência, eles vão dar um documento de residência que vale por 5 anos, e depois tu pode pedir para os teus familiares que também vai valer por 5. É totalmente diferente a história aqui. Por isso que exclui isso aí. Então, por isso que é facultativo a eles terem um representante ou aderirem ao sistema de comunicação eletrônica, porque daí eles vão receber as notificações dali. Percebe? Ok. Portanto, se tu não faz parte desse grupo seleto de estrangeiros, tu vai cair na vala comum. Qual é a vala comum? É que tu tem que designar um representante fiscal. Se tu for constituir uma relação jurídico-tributária, contrato de arrendamento, compra e venda, contrato de trabalho, tá vindo para cá com visto de procura de trabalho, vai ter contrato de trabalho, por que é que tu já não vai designar um representante fiscal nesse momento? Só vai fazer o NIF? Porque eu tenho certeza que depois, com a tua vida de imigrante aqui, querido, tu não vai conseguir ter tempo e outra. Não é assim de uma semana para outra e nem de 15 dias que tu consegue agendamento nas finanças para conseguir lá fazer qualquer alteração no teu cadastro. Atenção com isso. Porque depois tu constitui.
constitui, tu tem que constituir o dever de constituir em 15 dias um representante fiscal, e aí tu não faz, eu vou mostrar para vocês quais são as consequências disso. Vamos lá. Portal das Finanças, responsabilidade, falta. Aqui tá. Falta de nomeação de representante fiscal. Em falta de designação de representante fiscal, quando obrigatória, bem como a designação que omita a aceitação expressa pelo representante, é punível com coima, ou seja, multa de 75 a 7.500 euros, ficando o cidadão não residente impossibilitado ao exercício de direitos junto à administração tributária, incluindo os de reclamação, recurso e impugnação. Isso vai dar um problemão do cão. Mas vamos lá, volta aqui comigo de novo. Entendeu a situação? Se tu não designa já um representante fiscal, tu tá ferrado na tua vida. Porque depois tu faz teu contrato de trabalho e aí tu tem 15 dias, meu filho, tu não vai conseguir agendamento no CEF não, nas finanças para fazer o informe do teu representante de tempo hábil e tu fica sujeito a multas. E aí tu já pensou em ser cravado em 7.500 euros? Porque tu não quis, é, de repente, fazer antes, não te planejou? Presta atenção nisso, tá? Vamos lá. O que mais? Próxima pergunta. Você teve algum pedido de visto de procura de trabalho pelo Rio? Teve resposta? Hum, eu nem respondi isso, mas eu vou responder aqui com vocês. Presta atenção. Ó, a pergunta aqui é a seguinte: você tem algum visto, algum pedido de visto de procura de trabalho e teve resposta? Agora eu volto para a telinha aqui para mostrar para vocês. Só para mostrar para o pessoal dos stories que está vendo agora essa resposta, que eu estou gravando um vídeo no YouTube, que vai ficar disponibilizado amanhã, respondendo algumas perguntas, e aí eu tenho mais tempo para responder. E a resposta aqui é sim. Nós já estamos tendo visto do Rio de Janeiro. Legal, né? Bacana. Então, tá saindo, tá? Surtiu efeito aí as questões dos vistos. Ó, pessoal aí do Instagram que tá olhando, depois amanhã vai ter esse conteúdo que tá aqui na telinha para vocês, vai vir para o Instagram. E eu respondi muita coisa legal, né? Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. E vocês aqui, daqui a pouco a gente se fala. Pronto. É assim que eu faço. Deixa eu voltar ali. Dá um trabalho, ó. Dá um trabalho do cão. Enquanto gravo para o YouTube. Ups. Beleza. Voltamos às perguntas. Espera aí. É isso, saiu o visto do Rio. Tá? Vocês viram já. Pu. Esse aqui é bem interessante também. Eu não tive muito tempo de responder. E aqui eu vou finalizar o nosso vídeo, porque eu acho que nós já estamos em alguns minutos aqui, eu não sei quantos. Mas assim, eu não tive tempo de responder tudo. Então, vale a pena deixar a resposta aqui e a gente está abordando quatro grandes assuntos muito importantes para vocês que pode despertar vocês outras dúvidas e aí vocês têm que deixar aqui ou lá no Instagram, tá bom? Estou há 3 meses em Portugal e minha esposa engravidou. Queria saber se o bebê ganha nacionalidade portuguesa e se os pais ganham a residência também. Qual o procedimento a gente tem que fazer? Vamos lá, em partes. Primeiro, que foi o que eu respondi, inclusive, naquele 1 minuto que eu podia responder no Instagram. Eu disse assim: primeiro ponto que a gente tem que pensar que quando a gente fala ganha, a gente tá, ai, governo, ai, muito obrigado, por favor, né? Não, não, nós não ganhamos a nacionalidade. Nós preenchemos requisitos que são objetivos para requerer a nacionalidade. Obviamente que existem critérios subjetivos, mas que mesmo assim são amarrados à legislação, que podem fazer com que o governo não conceda nacionalidade, né? Para casos de naturalização, principalmente por tempo de residência e tudo mais. O governo pode, não pode? Não, não pode, porque ele fica restrito. Qual é o grande, então não vamos falar mais em ganhar nacionalidade, ninguém está ganhando nada de ninguém. Parar com essa síndrome de vira-lata.
Ai, vou ganhar a nacionalidade portuguesa. Não, tu vai preencher os requisitos para requerer ao governo a tua nacionalidade. Eu não vou entrar nos detalhes de nacionalidade aqui, depois, se você tiver interesse, também coloca aqui nos comentários. Como é que funciona a questão da nacionalidade para os menores? A questão da nacionalidade para os nascidos em Portugal tem que atender a alguns requisitos, tá? Primeiro, eu não posso ter esses pais a serviço do Brasil. Eles estão a serviço do Brasil, estão aqui, é o mesmo que eles estarem no Brasil. Os filhos nascem aqui, mas eles não têm, eles são brasileiros natos, né? Aí, sobre o que ponto que nós temos aqui que verificar se essa criança tem ou não. Um dos pontos que vincula ela aos seus pais é que estes pais, um dos pais, né, não precisa ser os dois, pode ser um deles, já reside em Portugal há no mínimo um ano. Quando eu falo no mínimo um ano, não é 11 meses e 29 dias. Quando eu falo um ano, eu falo mais de 12 meses, tá bom? Então, isso também não quer dizer que a pessoa tenha que ter título de residência. Em momento algum a lei fala isso, ela diz residente. Eu acredito que ela diga até independente do título. Peraí, que eu vou pegar aqui a lei. Não, não tá nessa. Não tá nessa. Mas é independente de título. Já respondo para vocês. Independente de título. Então ela não precisa ter o título de residência. Chegou em Portugal, por exemplo, vocês estão vindo com visto, tá? Não vou nem entrar naquela relação dos, né, turismo e tudo mais. Vocês estão vindo com visto, chegaram em Portugal, vocês vão ter um longo caminho até conseguir a autorização de residência de vocês. Esse tempo, para vocês solicitarem a nacionalidade de vocês por tempo de residência em Portugal, não conta o tempo do visto, tá bom? O que vai contar é o momento que vocês receberam o título de residência. Mas essa regra para essa pergunta não é aplicável. Da pessoa que o filho, né, a pessoa que nasceu aqui, ela precisa ter um dos pais residindo, independente de título, em Portugal. Então, vai contar nesse caso desde desse momento que a pessoa chegou em Portugal e começou a residir em Portugal. Então, o que que eu posso dizer disso? Nesse caso dessa pergunta, se ele está há 3 meses, uma gestação tem 9, ele está fechando ali os 12, tá? Quando a criança nascer. E se essa criança nascer com menos de 40 semanas? Corre um grande risco dessa criança não ter direito à nacionalidade portuguesa. Porque, lembra que eu disse? 11 meses e 29 dias não são 12 meses mínimos. Bom, então esse é o detalhe. Infelizmente, é isso. Ah, Lucas, mas eu já vi acontecer de uma criança que nasceu, os pais tinham acabado de chegar e ela conseguiu. Bom, aí é aquela história. Portugal, a regra não tem regra. E aí, quando eles modificam o entendimento da lei numa conservatória em qualquer coisa e aquilo está te beneficiando, fica quieto. Agora, se aquilo não vai te beneficiar, opa lá, para lá. Não é por aí o caminho. Eu estou estimulando vocês, né, a fazer algo errado? Acho que não. Não, só estou dizendo para vocês que a gente tem que se aproveitar das circunstâncias, né, da situação. A regra é muito clara. Eu preciso que esses pais tenham, ou um dos pais, resida em Portugal há um ano. Se bateu essa regra, segue o baile. E aí tu pode fazer a solicitação da nacionalidade portuguesa desse menor, tá bom? Aí, depois, o que que acontece? O que que isso é interessante e implica? Olha que interessante. Porque com essa modificação também da lei da nacionalidade, que teve há pouco tempo, nós temos a possibilidade dos ascendentes. Olha que interessante, participei de um curso que a conservadora, eu perguntei, os avós também chega? Ela disse, olha, boa questão, tem que ser analisado, mas eu leio, ela também teve o mesmo entendimento que eu tenho a leitura que se é ascendente, ascendente, como diz aqui, né? Que o SC eles usam som de X, tipo piscina, piscina, né? Mas tudo bem, não vou desfocar aqui. O ascendente, pode ser pai, o avô também é um ascendente, né? Mas vamos focar no pai e na mãe. Os pais, são ascendentes, os pais têm direito à nacionalidade portuguesa, sendo filhos que nasceram em território português, são portugueses, obviamente, por óbvio, não por óbvio não, né? Porque pode ser o caso de não ser português. É, desde que eles residam há 5 anos em Portugal.
Ah, Lucas, mas aí vai cair na mesma regra lá do pedido de autorização, do pedido de nacionalidade pelo tempo de residência? Não. Lembra que eu falei para vocês que desde o momento que vocês chegam com visto até a autorização de residência, esse limbo não conta para o pedido de nacionalidade? Agora, se tu tiver um filho, por exemplo, esse período ele vai contar? Vai contar, porque aqui independe de título. Então, ele vai contar esse primeiro período, 6 meses, um ano, sei lá quanto tempo vai levar para tu ter o teu título de residência. Entendeu? Então, assim, planeja aí o filho, né? Para garantir esse um ano na frente. Não, tô brincando. Isso é um planejamento muito sério. Agora, e a autorização de residência? Bom, aí a autorização de residência vai pegar outra questão. É a questão porque se eles não têm autorização de residência, eles querem verificar uma possibilidade de se legalizarem no país através do filho, se esse filho for português, por exemplo, né? Aqui nós temos a possibilidade daquelas crianças que são nascidas em território nacional e estão a estudar. Aí depende da nacionalidade das crianças. Mas se ela está a estudar, é possível sim nós fazermos a solicitação. Aí aqui a gente vai entrar no artigo 122. Deixa eu ver uma coisa. Artigo 122, CEF. Já digo para vocês aqui a resposta dessa pergunta. Presta atenção. O 122 é o artigo que trata das autorizações de residência com dispensa de visto. Menores nascidos em território nacional que aqui tenham permanecido se encontrem a frequentar a educação pré-escolar, ensino básico, secundário ou profissional. Bom, na pré-escolar nós já vimos aqui, teve uma colega, a doutora Amanda, que me fez esse questionamento se eu sabia algum caso assim. Eu disse, olha, não sei, porque o pré-escolar também é só a partir dos 3 anos e era uma criança de 1 ano e tal. E ela disse assim, mas ele nasceu em Portugal 1 ano e tal. Será que pode? Aí ela disse: não, nós já buscamos a informação, já confirmamos com o CEF estende sim para creche. Então, o que que vai fazer? Matricular na creche a criança e vai fazer a solicitação do 122.1b, que é menores nascidos em território nacional que aqui tenham permanecido e se encontrem a frequentar a educação pré-escolar, ou ensino básico, secundário ou profissional. Pessoal, vou encerrar aqui, tá bom? Nós vimos 4 temas super, super, super bacanas e importantes. Nacionalidade. Filhos, né? Que entra as questões dos filhos, da autorização. E vimos vários temas, não foram só 4. Nacionalidade, vimos as questões da autorização de residência com dispensa de visto, vimos a questão é, do reagrupamento familiar, vimos a questão. Que mais que a gente viu, que eu já até esqueci? O processo de visto menos burocrático, não, alguns processos demoram muito. A questão do tempo, né? Que a gente viu ali, o que que vocês têm que estarem atentos em relação ao tempo. Respondi a questão dos vistos aí, do Rio de Janeiro, que enfim saiu. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E não esquece, deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário, porque isso ajuda esses vídeos a irem para outros. E se está gostando desse canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, para trazer mais pessoas para cá, tá bom? Assim a gente vai construindo essa grande família aí de imigrantes ou futuros imigrantes em Portugal e desvendando aí os mistérios da lei de estrangeiros ou da lei da imigração ou das leis de imigrantes em Portugal para vocês entenderem um pouco tudo isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e estaremos aí no próximo dia, espero que sim. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.